Irmãos, abramos as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura que farei nos versículos de 11 a 15. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Salmotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Amém. Irmãos, nós como crentes em Cristo Jesus, como aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, convertidos, nós não acreditamos em chances, nós não acreditamos em destino, nós não acreditamos em acasos. O que nós cremos, irmãos, é que Deus, soberano, gracioso, Ele conduz todas as coisas. Ele ordena todas as coisas no universo de conformidade com a sua vontade, conforme o seu querer. Ele efetua o seu plano eterno, o seu propósito soberano é consumado na nossa vida e também para a honra e glória do seu santo nome. As nossas vidas, irmãos, estão confiadas nas mãos de Deus. Ele dirige, Ele ordena todas as coisas para o nosso próprio bem e para a honra e glória do seu próprio nome. Nessa passagem, ou nesse pequeno relato que acabamos de ler, nós encontramos aqui um relato muito claro da providência de Deus, dessa ordenação de Deus em todas as coisas, conduzindo todas as coisas para a salvação dos eleitos de Deus e para a promoção do seu reino, para a honra e louvor do seu nome. Na última oportunidade, irmãos, que nós tivemos aqui, vimos como Deus mesmo dirigiu a viagem, a viagem do apóstolo Paulo e daquela equipe missionária, aquilo que nós constatamos na Bíblia como segunda viagem missionária, e vimos Deus mesmo impedindo que Paulo fosse a determinados lugares. Paulo e toda a sua equipe, eles tentavam ir para determinados lugares, mas eles eram impedidos até que eles chegaram ao porto de Troade, às margens do mar Egeu, onde o apóstolo Paulo teve aquela visão do varão macedônio que suplicava que Paulo e os demais passassem para a Macedônia, passassem para o continente europeu e ali então anunciassem o evangelho da graça salvadora em Cristo Jesus. E o texto que eu li, irmãos, é a continuação dessa viagem missionária, porque quando Paulo então teve aquela visão, juntou toda aquela equipe que fazia parte ali, Silas, Timóteo e também Lucas, que é o autor desse livro, que a partir daquele momento
passa a acompanhar o grupo e até a cidade de Filipos, e ali permanecem todos eles, entendendo que essa era a vontade de Deus. Eles obedeceram aquelas instruções de Deus, e encontramos aqui, irmãos, nesses versículos, o início, então, da obra missionária no continente europeu. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para que vocês observem essa viagem que aqui foi descrita de maneira muito resumida por Lucas nos versículos de 11 a 12. Vejam que desde o versículo 10, o autor desse livro, ele se inclui no grupo. Ele, a partir dos seus escritos, ele se inclui nesse grupo missionário, quando ele usa o pronome da primeira pessoa do plural. E vejam que agora, ao que tudo indica, esse grupo missionário encontrou Lucas na cidade de Trode, e a partir daqui nós vamos ver Lucas se incluindo nesse grupo. Ele não mais dizendo, eles foram para tal lugar, partiram dali, eles pregaram, mas agora Lucas passa a se incluir no grupo. Vejam aí no versículo 11, né? Nós, tendo, pois, navegado de Troade, seguimos. Ele passa a se incluir aí nesse grupo dessa equipe missionária. Na verdade, irmãos, eles estavam aqui no porto de Troade, ainda do lado da Ásia, e então eles tomaram o navio e se dirigiram para outro lugar, ou para o outro lado do mar Egeu. Provavelmente pernoitaram na ilha de Samotrácia, a chamada Ilha Rochosa, no norte do mar Egeu, e de lá eles seguiram viagem até que aportaram no porto de Neápolis, um porto que estava a cerca de 16 quilômetros da cidade de Filipos. Né? Esse porto é conhecido como porto, hoje é conhecido como porto de Kavala. Então, irmãos, eles provavelmente tomaram o caminho, ou a estrada chamada Estrada de Ignácia, que é uma estrada pavimentada de paralelepípedos, estrada que até hoje permanece. É verdade que com todo o seu gasto de tantos anos, mas essa estrada é possível então constatar até nos dias de hoje, que dá aí um percurso de 16 quilômetros até a cidade de Filipos. E ali então, irmãos, eles começaram esse trabalho missionário naquela cidade. Veja então que nós estamos falando da primeira cidade, ou pelo menos é o que nós temos de registro, a primeira cidade no continente europeu a ouvir o Evangelho. Vejam que no versículo 12, diz alguma coisa a respeito da cidade de Filipos. A cidade de Filipos era uma cidade importante na época. Naquela época, a província da Macedônia era dividida em 4 subprovíncias romanas, e a cidade de Filipos, juntamente com a cidade de Antípolis, era uma das cidades mais importantes daquela província. Lemos aqui no texto, irmãos, que se tratava de uma colônia, que era um termo empregado para uma cidade que havia sido estabelecida como uma colônia de Roma, onde os soldados romanos, quando, digamos assim, se aposentavam, eles podiam morar ali, porque eles eram isentos de impostos, e com a cidadania romana tinham vários privilégios, né, como prêmio por terem servido ao Império Romano nas batalhas, né, naquelas batalhas que ajudaram a expandir o Império Romano. O nome Filipos, irmãos, é em homenagem ao pai de Alexandre o Grande, chamado Filipe da Macedônia, que deu o seu próprio nome à cidade, aproximadamente 4 séculos antes do nascimento do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante observar, irmãos, que Paulo e esse grupo missionário
eles, quando chegaram na cidade de Filipos, eles não encontraram ali um grupo de pessoas prontas para ouvir o evangelho, como aconteceu, por exemplo, com Pedro, quando teve aquela visão e foi anunciar o evangelho para Cornélio e toda a sua casa, que tinham todo aquele preparo, estavam ali ansiosos, havia aquele grupo ali para ouvir Pedro, e nós podemos aqui imaginar a decepção de Paulo e os demais, né, quando chegaram ali e aparentemente não havia ninguém. Certamente eles disseram: cadê o varão macedônio? Cadê o varão macedônio que suplicava para que nós anunciássemos o evangelho? Onde estão aquelas pessoas que estavam clamando para que anunciemos o evangelho? Vejam que o texto diz aqui: nesta cidade permanecemos alguns dias, e aqui nós não vemos Lucas registrando, não tem nenhum registro que houve ali uma recepção positiva de pessoas ali para ouvirem o evangelho. E de fato, irmãos, o primeiro anúncio do evangelho não ocorreu ali na praça da cidade de Filipos, nem ao varão macedônio. Na verdade, irmãos, o texto diz que chegando o sábado, saíram da cidade, né? O grupo missionário saiu da cidade e se dirigiram até um local à beira do rio, fora da cidade, onde eles compreenderam que ali deveria ter um grupo de judeus orando. Os irmãos sabem que o apóstolo Paulo tinha essa estratégia. Quando ele chegava numa cidade, ele ia direto para uma sinagoga. Ali ele encontrava judeus lendo a Bíblia, o Antigo Testamento, e a mensagem do apóstolo Paulo era: olha, vocês estão lendo a Bíblia, aí estão lendo o profeta Isaías. Esse Messias que a Bíblia promete, o Antigo Testamento promete, ele já veio, é Cristo Jesus. Essa era a mensagem do apóstolo Paulo. E é provável que naquela cidade não houvesse uma sinagoga. Como eu disse aos irmãos, essa era uma cidade povoada por veteranos, né, soldados veteranos romanos, e ao que tudo indica, não havia naquela cidade ali um quórum mínimo para que fosse estabelecida uma sinagoga, que era de 10 homens, né, para que fosse estabelecida uma sinagoga numa cidade, era necessário, no mínimo, 10 homens. E se não houvesse um minyan, né, como eles chamam, ou seja, um coro mínimo de 10 homens, não se podia estabelecer, então, uma sinagoga. Então, e quando não havia uma sinagoga, era comum que os prosélitos eles se reunissem em lugares abertos, de maneira informal, para orarem, para lerem a Bíblia e para cultuarem a Deus. E esse grupo missionário, então, se dirigiu para aquele lugar. É possível que eles tenham recebido informações: ali naquele lugar, aos sábados, sempre se reúne um grupo. Então, eles se dirigiram para aquele lugar. E lá chegando, irmãos, não encontraram nenhum homem, encontraram ali algumas mulheres que ali estavam reunidas orando. E foi ali, irmãos, na beira do rio, naquelas circunstâncias, que Paulo e os demais irmãos anunciaram pela primeira vez, ou como pelo menos é o registro que nós temos, eles anunciaram o evangelho pela primeira vez no solo europeu. Vejam que o texto se concentra, irmãos, no fato do primeiro crente convertido em solo europeu. Não foi um varão macedônio, foi uma mulher. Né? Foi Lídia, uma mulher natural da cidade de Tiatira, que ficava na província da Ásia, do outro lado, né, de onde Paulo tinha vindo, de onde, inclusive, para onde Paulo tensionava ir antes de chegarem
a Filipos, mas o Espírito Santo não permitiu, né, que era uma cidade conhecida como produtora de tintura, né? Existem escritos informando, inclusive, que ali, na época, havia um sindicato de tintureiros daquela época. Lídia era uma comerciante, ela trabalhava com essas vestes, né, um tipo de tintura de púrpura, era muito cara na época e muito apreciada, especialmente pelos veteranos, né, por aquelas famílias ali onde o chefe da família era aqueles veteranos, soldados romanos. Outra informação que o texto traz sobre Lídia, irmãos, diz respeito aqui à sua religião. Lucas nos informa que ela era uma mulher temente a Deus, como era Cornélio, né? Eles conheciam a religião judaica. Vejam que ela não era um prosélito do judaísmo, mas era uma pessoa que havia aceitado a religião de Israel, adorava o Deus de Israel e se reunia, então, juntamente com aquele grupo para orar, né, ao Deus de Israel. E essa mulher, irmãos, essa mulher, não um varão macedônio, ela foi, então, a primeira mulher convertida na Europa. E diz o texto, irmãos, que Lídia estava ali orando, Paulo e os seus companheiros estavam ali anunciando o evangelho, e o texto diz claramente aqui que Lídia escutava com atenção. Ela escutava com atenção a pregação do evangelho. A ideia aqui no texto é que alguém que escutava atenciosamente, com toda a atenção, ela escutava a pregação do evangelho. Nós lemos ainda no versículo 14, que quando Lídia estava ali escutando atentamente a mensagem do evangelho de Cristo Jesus ressuscitado, veja que no versículo 14, o Senhor aqui aponta para Jesus ressuscitado, né, através do seu Espírito Santo, o coração de Lídia foi aberto, é o que diz aqui o texto. O Espírito Santo abriu o coração de Lídia de tal maneira, irmãos, que ela atendeu às coisas que Paulo dizia, né? Ela compreendeu as coisas que Paulo anunciava, ela creu no Evangelho, na pregação do apóstolo Paulo, que certamente estava ali anunciando a Cristo como único e suficiente Salvador. No final desse relato, irmãos, desses versículos, menciona a primeira igreja estabelecida ali na cidade de Filipos. Vejam que nós lemos no versículo 15, que depois de ouvir a palavra, e depois do Espírito Santo abrir o coração de Lídia, nós sabemos, irmãos, que essa é uma obra do Espírito Santo, abrir o coração da pessoa, fazer com que ela entenda, com que ela tenha discernimento, a pessoa venha a crer no Evangelho, é obra do Espírito Santo. E Lídia, então, foi batizada, e não apenas ela, mas foi batizada ela, diz o texto, e toda a sua casa. Aqui, irmãos, nós entendemos como que ali havia crianças também. Esse é o nosso entendimento. Veja que essa expressão, ela e toda a sua casa, incluía também os filhos. É mais provável, irmãos, que Lídia fosse uma viúva. É provável que Lídia fosse uma viúva. É possível que seu marido fosse um comerciante de púrpura e tivesse morrido, e Lídia então assume ela dá continuidade a esse trabalho do marido para ter o sustento dela e de toda a sua família, dos servos da sua casa e de toda a sua família. E várias vezes, irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos essa expressão, toda a sua casa. Os irmãos vão encontrar isso várias vezes,
no capítulo 11, versículos 13 e 14, vejam que diz: e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Aqui se estende não somente para Cornélio, né, mas para toda a casa. Os filhos de Cornélio também eram incluídos. No capítulo 16, versículo 33, nós encontramos também: tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. E no capítulo 18, versículos 7 e 8, nós vamos ver também: saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contínua à sinagoga, mas Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Veja que nós vamos encontrar em vários textos bíblicos essa expressão, toda a sua casa, que para nós, irmãos, ela estende não somente para o chefe da família, daquele líder da família, mas também dos filhos também. E então é natural, irmãos, supor que quando, a exemplo do Antigo Testamento, que não apenas os adultos fossem batizados, mas os filhos dos adultos convertidos também fossem batizados também. Nós, como igreja presbiteriana, irmãos, nós cremos que não somente os pais fazem parte da família da aliança, mas também os filhos, né? Essa graça é estendida aos filhos. Pela fé nós acreditamos que, e segundo os ensinamentos da Bíblia, os nossos filhos também fazem parte da família da aliança. Nós vemos um texto, irmãos, lá em 1 Timóteo 3, versículos 4 e 5, onde nós encontramos ali as qualidades que deveriam ter os oficiais. E esse texto diz que uma das qualidades é que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É um texto que veja que ele abrange claramente os filhos, né, criando os filhos, e é uma passagem que explica muito bem essa expressão, toda a sua casa, que inclui também não apenas os adultos, irmãos, mas também os filhos que deveriam ser criados pelos pais nos caminhos do Senhor. Mas veja, irmãos, o que eu gostaria de tratar com os irmãos, ressaltar com os irmãos, é que nós vemos aqui como resultado do anúncio do Evangelho, não apenas Lídia foi batizada, mas possivelmente os seus servos também, né, da sua casa, e muito provavelmente seus filhos menores. E aqui nós temos o registro do nascimento, então, da primeira igreja estabelecida no solo do continente europeu. Veja que no último versículo desse capítulo, do capítulo 16, versículo 40, que é o último versículo, depois dos episódios que nós vamos, se Deus permitir, nós vamos ainda estudar, quando o apóstolo Paulo e Silas são presos, são açoitados, e depois que eles foram soltos, quando eles saíram dali, para onde é que eles foram, irmãos? Veja o que o texto diz, que eles foram para a casa de Lídia. Eles foram para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, o texto diz, os confortaram. E então, irmãos, eles partiram dali, o que indica que já havia ali um grupo de irmãos, e quase certamente, irmãos, podemos afirmar que ali, na casa de Lídia, se tornou o local de reunião da primeira igreja estabelecida no solo europeu. Os irmãos conhecem bem a carta de Paulo aos Filipenses,
que Paulo escreveria depois, é possível ali constatar, irmãos, claramente como aquela igreja se tornou muito querida para o apóstolo Paulo. Ele escrevia com tanto carinho, né, para aqueles irmãos, e através dessa carta podemos ver como Paulo era agradecido àqueles irmãos, àquela igreja, e podemos ver ali, quem sabe, Lídia, assim como os outros irmãos, não apenas abrindo a casa, não apenas servindo a sua casa ali como local para culto, para reunião, para que a igreja se reunisse, mas também dando assistência financeira àquela equipe missionária, ou outras demais equipes missionárias, né? E quase certamente, irmãos, a equipe financiada ali, ajudada por Lídia para a continuação daquele trabalho missionário. Irmãos, diante desses registros, né, como eu disse, bem sucinto do autor desse livro de Lucas, eu gostaria de extrair aqui algumas aplicações, algumas lições para a nossa vida prática, para a nossa vida no nosso dia a dia. A primeira é, nós precisamos entender, irmãos, está muito claro para nós, conversão é uma obra da graça soberana de Deus no coração através da pregação da palavra. Esse é o meio, irmãos, que Deus estabeleceu. A palavra ela é pregada, o Espírito Santo abre o coração e a pessoa é convertida a Cristo. Esse é o meio, irmãos. Esse é o meio que o Senhor estabeleceu, Deus mesmo estabeleceu esse meio para a conversão dos seus eleitos. Lídia, irmãos, ela se converteu porque, ouvindo o anúncio do Evangelho, o Espírito Santo lhe abriu o coração para entender, para discernir, para crer no Evangelho que havia sido anunciado a ela. E nenhuma pessoa pode ser salva, irmãos, através de outra maneira. É necessário que o Espírito Santo convença, dizendo: haja luz na vida da pessoa, uma pessoa cheia de trevas, para que ela se converta a Cristo Jesus, para que ela transforme, para que o seu coração seja transformado de coração de pedra para um coração de carne. A outra lição, irmãos, diz respeito à obra da providência de Deus que conduz todas as coisas. Deus harmoniza, irmãos, Deus mexe, Deus usa todas as coisas para a conversão dos seus eleitos. Nós vemos aqui de maneira clara, irmãos, nesse texto e o texto anterior que nós estudamos na última oportunidade. Paulo não queria ir, ele não queria ir para onde Lídia estava. Os planos do apóstolo Paulo e de toda aquela equipe, os planos não eram de ir para o lugar onde Lídia estava. O plano não era para ir para a cidade de Filipos. Esse não era o plano do apóstolo Paulo. Vejam que no capítulo 15, versículo 36, nós vemos aqui qual era o plano inicial do apóstolo Paulo. Diz a palavra de Deus: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Esse era o plano do apóstolo Paulo. Voltar àquelas cidades onde ele já havia passado, onde ele havia estabelecido igrejas, para fortalecer aqueles irmãos, para incentivar aqueles irmãos para que continuassem perseverando na obra do Senhor. Esse era o plano do apóstolo Paulo. Vejam que depois de visitar as igrejas, eles resolveram seguir em frente. Paulo tentou ir para Éfeso, próximo a Tiatira, inclusive, a cidade onde Lídia nasceu. Mas, irmãos, Lídia não estava lá. Ele tentou ir para aquela cidade, mas Lídia, ela não estava ali naquele lugar. Vejam também, irmãos, Paulo foi impedido, depois tentou ir para Bitínia, né? Mas Lídia também não estava lá, irmãos. Lídia também não estava lá. Depois,
E nós vemos ali Paulo tentando ir para um lugar, Paulo tentando ir para outro, o Espírito Santo impedindo, irmãos. A Bíblia fala claramente, o Espírito Santo impedia. Deus queria que Lídia ouvisse o Evangelho. Era essa a vontade de Deus. Veja que Paulo, chegando a Trode, teve aquela visão, né, do varão macedônio, atenderam o chamado de Deus, navegaram então para Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. Ele pega a via Ignácia, como eu disse, aquela estrada até Filipos, mas onde estava o varão macedônio? O varão macedônio não estava ali, nem sinagoga havia, irmãos, naquela cidade, para que Paulo então pudesse cumprir, pudesse fazer aquela estratégia que ele tinha. Mas então eles se dirigiram para um lugar, né, a Bíblia diz, para a beira do rio, e lá, naquele lugar, Lídia estava. Ali Lídia estava presente. E nós vemos, irmãos, no momento apropriado, né, estabelecido por Deus, Lídia, que nem era daquela região, irmãos, nem era originária daquela região. Então nós vemos tudo se harmonizando, tudo sendo conduzido, todas as coisas sendo dirigidas por Deus, de tal maneira que Paulo prega o Evangelho, o Espírito Santo abre o coração de Lídia, e vemos ali então o primeiro crente, né, convertido, a primeira crente em Cristo Jesus no solo europeu. Irmãos, Deus conduz todas as coisas. Ele harmoniza, Ele direciona, Ele vai estabelecendo os meios, vai mexendo várias histórias, várias pessoas, irmãos, com esse objetivo que Ele tem, né, para salvar os seus eleitos. É isso que nós acreditamos, irmãos. É nesse registro da Bíblia, é através desse registro da Bíblia que nos leva a acreditar nessa verdade, que Deus conduz, Ele mexe todas as coisas, irmãos, para que os seus eleitos se convertam. Mas, meus irmãos, essa passagem, ela tem mais uma lição, e essa lição diz respeito à nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade. Embora, irmãos, a conversão seja obra soberana da graça de Deus, em nenhum momento elimina a nossa responsabilidade. Em nenhum momento, irmãos, elimina a nossa responsabilidade. Paulo, veja que teve que aceitar a sua vocação, teve que sair nas viagens missionárias, teve que decidir voltar às igrejas, né, como nós vimos ali no capítulo 15, 36, teve que obedecer à direção do Espírito Santo de Deus, teve que ir para Trode, teve que pegar o navio, teve que caminhar até Filipos, não ficou parado em momento nenhum, irmãos. Não ficou ali estagnado. Ele ia para um lugar, ele era impedido, ele ia para outro, ele era impedido. Mas essas coisas, irmãos, não fizeram com que ele ficasse parado, ali estagnado no lugar, irmãos. Paulo se mexe, Paulo caminha, Paulo vai querendo obedecer à vontade de Deus. Não teve abertura para pregar o Evangelho conforme a sua estratégia, porque não havia sinagoga, mas havia aquela possibilidade de pregar o Evangelho na beira do rio. Veja que Paulo, ele não ficou estagnado porque o varão macedônio não estava ali, ou um grupo de pessoas que estavam querendo ouvir o Evangelho. Ele encontrou ali mulheres orando, e para elas pregou o Evangelho. E vejam também, irmãos, vejam que todo esse resumo que eu fiz da vida do apóstolo Paulo, um resumo muito breve mesmo, diante da vida, da história do apóstolo Paulo, irmãos. Isso mostra
que Deus deseja usar os seus servos para instrumentalizar. Nós nunca vamos ser um Paulo na vida, irmãos. Não é isso aqui que eu estou afirmando. Mas Deus deu a cada um de nós um dom para que nós exerçamos no seu reino. E nós temos essa responsabilidade, irmãos, de empreendermos, de andarmos, de caminharmos. Podemos ter impedimentos, dificuldades, mas a vontade de Deus é que nós sejamos esses instrumentos para que o seu reino prospere, para que a sua vontade seja feita e o seu nome seja glorificado. Vejam também, irmãos, a responsabilidade de Lídia. Nós tivemos aqui, havia sido exposta, Lídia tinha conhecido a religião judaica, seguia aquela religião, mas não ainda tinha no seu coração esclarecimento do Messias, que já tinha vindo, é Jesus Cristo. Essa era a pregação do apóstolo Paulo. E lá estava a Lídia, irmãos. Lá estava a Lídia, na beira do rio, no sábado. Ela não estava vendendo púrpura. Vejam que Lídia, ela não estava comerciando naquele dia, não estava fazendo comércio naquele dia. Ela estava ali orando, buscando a Deus. Era isso que ela estava fazendo. Enquanto Paulo falava, o que ela fazia, irmãos? Enquanto Paulo pregava o evangelho, o que Lídia fazia? Ela estava ali descuidada. Ela estava ali preocupada com o almoço ao meio-dia. Ela estava ali desatenta. Irmãos, ela estava concentrada. Ela estava atenta. Ela estava ouvindo. Ela estava ali concentrada na pregação do apóstolo Paulo. E o Espírito Santo, então, abriu o seu coração. E ela foi convertida, se tornando, então, a primeira crente em Cristo Jesus no solo europeu. E que Deus, irmãos, seja gracioso para conosco, para que nós entendamos que a soberania de Deus, nós acreditamos, irmãos, nós acreditamos piamente na soberania de Deus. Ele é Senhor, Ele governa todas as coisas, Ele mexe, Ele ordena todas as coisas segundo o seu propósito. Mas isso, irmãos, não diminui em nada a nossa responsabilidade na nossa caminhada cristã, na nossa responsabilidade de sermos instrumentos. E para aqueles que ainda não aceitaram a Cristo Jesus, não diminui nada o seu desejo de conhecer a Deus, o seu envolvimento, a sua dedicação em procurar o Deus que salva, o Deus que restaura, o Deus que traz a redenção para as nossas almas. E que Deus nos abençoe, irmãos, para que nós tenhamos essa sabedoria, esse discernimento de cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. E coloquemos os nossos dons, a nossa vida aos pés, a serviço de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.